Faltam 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E aí, você tá no modo contagem regressiva ou tá mais cauteloso? Olha, independentemente disso, é fato. A gente precisa voltar a fazer conta por aqui, certo? E muita gente joga uns números por aí. O Palmeiras precisa de 78 pontos, 80 pontos, 70 e sei lá quantos, enfim. Matematicamente falando, na ponta do lápis, de quantos pontos, do que o Palmeiras realmente precisa para ser campeão brasileiro? Eu vou te responder no vídeo de hoje. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que tem o patrocínio da 1xBet, a melhor casa de apostas para você que quer fazer a sua fezinha. Todo vídeo que tem o apoio da 1xBet, eu venho aqui, eu falo para vocês apostarem no Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vocês não me ouvem, o Palmeiras daqui a pouco vai bater campeão, vocês ainda não fizeram a sua fezinha com 100% de bônus, é isso aí, é só você usar o cupom Análise Verdão, tá aqui no comentário fixado, você usa o seu cupom e ganha 100% de bônus, ou seja, se depositou um valor, cai o dobro para você poder apostar no Palmeiras, que vai ser campeão brasileiro em breve, se tudo der certo. E ó, eu preciso falar antes, eu não gosto disso, mas eu avisei. No último vídeo que teve aqui sobre matemática, certo? Eu fiz um aqui, matemática, fazendo contas de quanto o Palmeiras precisaria para ser campeão. Eu fiz as contas, eu falei, muita gente desacreditou. Eu falei que no Campeonato Brasileiro nunca um segundo colocado fez 75 pontos na história, portanto, que 75 ou 76 pontos seria o suficiente para o Palmeiras ser campeão. E um monte de gente falou: não, você vai ser o vice-líder histórico nesse campeonato, vai fazer 80, o Palmeiras precisa fazer 80 pontos, precisa fazer 82 pontos, o Flamengo não vai perder nenhum ponto até o fim do campeonato, vai perder pouquíssimos pontos, faltavam umas 15 rodadas pro fim do campeonato naquela época. Tá aí, vocês estão vendo onde o Flamengo tá, porque Brasileirão é assim, rapaziada. Você tem o quesito da matemática no Brasileirão, é uma coisa forte, sabe? E um time ele não consegue ficar 15 rodadas vencendo o tempo inteiro. Vai oscilar, Flamengo oscilou, Inter oscilou, Fluminense oscilou, Palmeiras é o que tá menos oscilando e é por isso que tá na ponta. Então hoje a gente vai refazer essas contas e eu vou te falar exatamente o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro. Antes, eu só quero te convidar a assistir o último vídeo que saiu aqui no canal, que foi uma análise pós-jogo de Palmeiras e Atlético Goianiense, que eu vou deixar aqui no card, certo? Você assiste esse vídeo, depois você vai lá, no final do vídeo eu te lembro de novo, mas ficou bem legal a análise pós-jogo, fiz análise tática, falei sobre o campeonato, enfim, recomendo para você ir lá assistir, se você ainda não assistiu, certo? Mas sem mais delongas, não quero enrolar vocês, vamos para as contas. E o mais legal de estar agora em reta final de campeonato, de faltarem só 7 jogos, é que a gente pode ver as coisas por um outro aspecto, certo? Nessas contas. A gente pode ver do que o Palmeiras precisa para ser campeão em cada uma das próximas rodadas, porque isso aí pode acontecer a qualquer momento. Então vamos lá, vem comigo, pega papel e caneta, vamos com calma entender tudo isso. Próxima rodada contra o São Paulo, o Palmeiras ainda não pode ser campeão brasileiro, certo? Não há possibilidades matemáticas do Palmeiras ser campeão brasileiro, mas na outra rodada, que é a 33ª rodada, o Palmeiras pega o Avaí no Allianz, e o Palmeiras pode ser campeão brasileiro se conseguir tirar 5 pontos do Inter, certo? Então o Palmeiras tem uma vantagem de 10 pontos sobre o Internacional, que é o segundo colocado. Se o Palmeiras conseguir tirar mais 5 pontos, ou seja, abrir uma vantagem de 15, o Palmeiras pode sim ser campeão, porque aí faltariam 5 jogos, o Inter conseguiria no máximo empatar ali com o Palmeiras em número de pontos, e aí depois, nos critérios de desempate, o Palmeiras ainda ficaria na frente, certo? Ou seja, para ser campeão, não na próxima rodada, na outra, contra o Avaí, em casa, o Palmeiras precisa tirar 5 pontos do Inter. É bem difícil, né? O Inter, ele pega Botafogo fora e Curitiba fora, ou seja, se o Palmeiras vence os 2 jogos, o Inter perde um e empata um, o Palmeiras consegue ser campeão brasileiro, mas é só nesse cenário. Dá, mas ainda é meio difícil. Agora, na 34ª rodada, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense fora de casa, o que é um jogo difícil, mas vale lembrar que essa vai ser a rodada antes da final da Libertadores. Então o Atlético vai, muito provavelmente, com o time total reserva contra o Palmeiras, vão estar 100% focados ali na final da Libertadores. E aí, se o Palmeiras quiser ser campeão contra o Atlético Paranaense na 34ª rodada, ou seja, daqui a 3 rodadas, o Palmeiras precisa tirar 2 pontos do Inter nessas 3 rodadas, certo? Precisa abrir a vantagem para
12 pontos, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, faltariam 4 rodadas, 12 pontos em disputa, o Inter só conseguiria empatar, o Palmeiras venceria pelo critério de desempate, certo? Ou seja, se o Palmeiras tirar mais 2 pontos do segundo colocado nas próximas 3 rodadas, o Palmeiras pode ser campeão. E aí o Inter pega o Ceará em casa nessa rodada e antes, como eu disse, Botafogo e Curitiba fora. Ou seja, aí eu já vejo um mundo. Se o Palmeiras consegue, por exemplo, vencer os 3 jogos, o Inter precisaria vencer os 3 jogos para manter a briga acesa, porque se o Inter vence 2 e empata 1, o Palmeiras já abriu os 12 pontos de vantagem. Se o Palmeiras, por exemplo, vence 2 e empata 1, faz 7 pontos, o Inter precisa fazer pelo menos 6, ou seja, precisa vencer 2 jogos pelo menos. Se vencer 1 e empata 2, já o Palmeiras já abriu 2 pontos de novo a mais, né? Abriu 12 pontos de vantagem, ou seja, aí existe um mundo. Agora, se nada disso der certo, na 35ª rodada, o Palmeiras pega o Fortaleza em casa, e aí, depois da 35ª rodada, faltariam só 3 rodadas, ou seja, faltariam 9 pontos em disputa. Hoje, o Palmeiras tem 10 pontos de vantagem, ou seja, o Palmeiras pode até perder um ponto de vantagem se quiser ser campeão na 35ª rodada. Então, se até lá o Palmeiras mantiver a vantagem que tá tendo agora, ou até perder um ponto nessa vantagem, o Palmeiras é campeão jogando contra o Fortaleza em casa, e aí nessa rodada o Inter vai estar jogando contra o América Mineiro fora de casa, que é um jogo difícil, o América Mineiro tá bem, então também é bem possível. Então agora, resumindo, amarrando tudo, presta atenção, você que ficou perdido, calma, vou te explicar, vou resumir certinho. Próxima rodada, 32ª rodada contra o São Paulo, o Palmeiras não pode ser campeão. Na outra, 33ª rodada, o Palmeiras pega o Avaí no Allianz Parque. O Palmeiras pode ser campeão se abrir mais 5 pontos de vantagem nesses 2 jogos. Não conseguiu, o Palmeiras pode ser campeão na 34ª rodada contra o Atlético Paranaense fora de casa se abrir mais 2 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. São 2 pontos a mais em 3 jogos. Na 35ª rodada, o Palmeiras pega o Fortaleza em casa e aí pode ser campeão só se mantiver a vantagem que tá tendo ou até perder um ponto de vantagem. Se o Palmeiras ficar com 9 pontos de vantagem ao final da 35ª rodada, o Palmeiras é campeão brasileiro também. E aí também, na 36ª, o Palmeiras pode perder até 4 pontos de vantagem, mas eu espero que a gente não precise chegar até lá, né? Isso tudo foi matemática, tá? Pura matemática. Agora, a minha opinião, se eu tivesse que apostar, e não vem ser chato de falar, ai, mas a zica, tá zicando, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Eu apostaria no jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, porque o Palmeiras precisaria abrir mais 2 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, e eu acho que dá para fazer isso nas próximas 3 rodadas, sabe? O Palmeiras vai pegar o São Paulo agora, o São Paulo tá mal, mas é um clássico, mas assim, o Palmeiras vencendo, vai ter estádio cheio, vai ganhar uma baita moral se conseguir vencer o São Paulo, enfim, eu acho que é completamente possível o Palmeiras vencer o São Paulo. Depois pega Avaí em casa, que é um jogo para 3 pontos, tem que ser, e depois o Atlético Paranaense, como eu disse, vai estar focado 100% na Libertadores. Então, se alguma coisa der errado aí, acho que o Palmeiras faz pelo menos 7 pontinhos nesse jogo, né? Nesses jogos. É o ideal. O ideal seriam 3 vitórias. E se o Palmeiras conseguir 3 vitórias, eu acho muito difícil do Inter vencer os 3 jogos também. Porque pega Botafogo fora de casa, Curitiba fora de casa, 2 times que estão precisando vencer. Botafogo brigando aí ainda por Sul-Americana, pré-Libertadores e tal. O Curitiba tentando fugir do rebaixamento. Depois o Inter pega o Ceará em casa, aí um jogo um pouco mais acessível, mas eu acho difícil vencer os 3 jogos. Eu acho que vai rolar uma oscilação aí nesse meio tempo. Então, se o Palmeiras vencer os 3, acho muito possível que role o título. Agora, se o Palmeiras empatar 1, né, como eu disse, vencer 2, empatar 1, fizer 7 pontos, também não acho impossível do Inter fazer 5 pontos nesses 3 jogos, por exemplo, ganhar do Ceará em casa e empatar os outros 2 jogos, né, fora de casa, contra Curitiba e Botafogo, enfim, não acho impossível não, acho bem plausível. Mas, pelo menos o jogo contra o Fortaleza eu acho que não passa. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui, depois de toda essa matemática, depois de toda essa análise que eu fiz aqui, em qual rodada você acha que vai vir o negócio? Quando que você acha que rola? Agora, deixa eu dar um papo para você que curte aqui o canal, que está até aqui. Eu falei no começo do vídeo sobre análise pós-jogo que eu postei. Se vocês estão percebendo, a gente está postando análises pós-jogo depois de todos os jogos do Palmeiras nessa reta final, né? Por quê? Porque a ideia é, em 2023,
postar análises pós-jogo depois de todos os jogos do Palmeiras, sem exceção. E eu quero saber o que vocês acham disso. E além, a gente tá pensando até em postar essas análises no mesmo dia do jogo. Então acabou o jogo, eu venho aqui, gravo um vídeo mais rápido, trocando ideia, fazendo a minha análise do jogo para vocês, já posto no canal, para vocês já comentarem, já assistirem, já terem esse conteúdo para vocês, a gente já trocar ideia aí no dia seguinte, no outro dia a gente vai preparando conteúdos mais pensados, mais com tática, com lances do jogo e tudo mais. O que vocês acham? Vocês topam? Vocês gostariam disso para a temporada que vem, para 2023? É muito importante essa participação de vocês, esse feedback de vocês, porque afinal a gente faz o conteúdo para vocês, né? Então, por favor, comenta aí o que você acharia disso, você gostaria, tem alguma ideia? Porque a gente já tá pensando em toda a agenda de 2023, certo? A gente tá adiantado, então, por favor, comente aqui, participe, gosto sempre de ler os comentários de vocês. E é claro, se você chegou até aqui e não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, não custa nada, é de graça. E claro, deixa o seu likezinho aqui se você gostou do conteúdo, gostou das contas, gostou da matemática, enfim, gosta do canal, deixa o seu like que sempre ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais palmeirenses, fechou? Deixou o like, se inscreveu, então beleza. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.